Boa noite. Veja as notícias em destaque nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Caminhoneiros anunciam greve, entregam documento ao governo e imprensa não fala nada. Funcionários dos Correios também querem entrar em greve. Marco Rubio confirma que o Irã e o Hezbollah estão operando na América do Sul, principalmente na Venezuela. Até o líder do governo no Senado condena a decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment. Vereador de Curitiba vai ao Congresso e colhe assinaturas para impeachment de Moraes. Ontem, o líder dos caminhoneiros foi à presidência da República comunicar paralisação nacional. O ex-desembargador Sebastião Coelho assumiu o compromisso de prestar assistência jurídica ao ato. Trata-se de uma solicitação aí, uma confirmação, do início de uma movimentação nacional da categoria dos caminhoneiros. Sim. Então, queremos oficializar. Nós estamos aqui no protocolo da Presidência da República, O líder Chicão Caminhoneiro, o doutor Amarildo e a Cris Mourão, fazendo esse protocolo do movimento que começará no próximo dia 4, Então eu e o doutor Edson Marques estamos aqui também junto com o doutor Amarildo para dar o apoio jurídico ao movimento e mais tarde nós daremos maiores informações. Esse projeto está sendo construído a várias mãos, É uma situação que demanda preocupação na categoria e em discussão com o pessoal de Ourinhos, com o Júnior e com outras lideranças de todo o Brasil, a gente tomou a decisão de startar esse processo, chamando os nossos irmãos caminhoneiros para estarem conosco, trabalhando e buscando pelos nossos objetivos, fazendo com que as leis que existem e que infelizmente não são aplicadas para a nossa categoria comecem a ser respeitadas. Estamos fazendo dentro da legalidade, protocolando na Presidência da República, conforme estabelece o direito de greve citado na Constituição brasileira. E quero deixar claro para todos os amigos do Brasil que é o seguinte: esse movimento é um movimento de guerreiros, é um movimento de caminhoneiros, lutadores, mas que temos que ter respeito às leis. Não podemos impedir o ir e vir das pessoas, temos que respeitar toda a legislação que é imposta na categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas. A gente tem que zelar pelo que é correto. Queremos os nossos direitos, mas não podemos atrapalhar a vida de ninguém. Então, vamos trabalhar com decência para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Amém. Marco Rubio confirma que o Irã e o Hezbollah estão operando na América do Sul, principalmente na Venezuela. Segundo ele, o regime venezuelano é uma fonte de instabilidade em toda a região. O Irã, sua Guarda Revolucionária Islâmica e até mesmo o Hezbollah têm presença na América do Sul. E sua principal base de operações fica dentro da Venezuela. E a decisão do ministro Gilmar Mendes também causou reação na esquerda brasileira. O líder do governo no Senado reagiu à decisão de Gilmar. É lamentável que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Randolph Rodrigues afirmou que a decisão de Gilmar Mendes fere atribuições do Senado e defendeu a PEC que limita decisões monocráticas. O mais alto mandatário da nação pode ser pedido o impeachment por qualquer cidadão. Não me parece republicano, não é constitucional, não é consoante o mandamento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo ou dos seus representantes, que alguma outra autoridade, inclusive aquelas que foram sabatinadas pelos representantes do povo e que são votadas pelos representantes do povo, tenham que ter um foro especial para oferta de qualquer denúncia sobre ela. Segundo lugar, o artigo 52 da Constituição diz que é atribuição deste Senado Federal. É a atribuição desse Senado Federal processar e julgar quaisquer ministros e, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência tem acompanhado, ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias
e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Diante de um momento como este, é importante termos, à frente daqui do Senado, Vossa Excelência, para, em conduta equilibrada, afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Princípio este, com essa decisão monocrática, me parece que foi bastante ofendido. Presidente, há algum tempo, foi votado aqui no plenário, Vossa Excelência, inclusive, defendeu, e muito bem o fez, a proposta de emenda constitucional número 8. Foi aprovada aqui pelo plenário do Senado, e na época eu votei contrário. Se hoje ela tivesse a voto novamente, eu estou fazendo isso como autocrítica e procurando me redimir. Se hoje ela tivesse colocado a voto novamente, eu subscreveria, não só subscreveria, como votaria favoravelmente. Eu acho que o melhor encaminhamento é, nesse instante, essa proposta, que foi uma decisão correta, avalio isso hoje, da parte desse Senado, ser votada o quanto antes pela Câmara dos Deputados. Acredito que a esse instante, nesse momento, é a melhor resposta que pode ser dada. A juíza Ludmila Lins Grillo, exilada nos Estados Unidos, compara a decisão de Gilmar Mendes a um tipo de AI-5 judicial. Veja o que ela disse ontem em suas redes sociais. Hoje o Gilmar Mendes, ele decretou o AI-5 judicial. Ele acabou, na prática, afastando aquela possibilidade que a gente tem de fazer um impeachment de ministros do STF. E não tem golpe maior do que você afastar a Constituição em causa própria, não é? Então, o sujeito, ele simplesmente aboliu o Senado Federal. Foi isso que ele fez. E o Senado é a instituição incumbida pela Constituição de afastar os ministros. Mas vamos entender aqui o que o Gilmar Mendes fez. Primeira coisa, o Gilmar considerou que aquela lei do impeachment, aquela lei antiguinha, 1079 de 50, ela seria inconstitucional ao prever que qualquer cidadão pode oferecer denúncia contra os ministros perante o Senado Federal por crime de responsabilidade. Então, segundo a lei 1079, qualquer cidadão pode chegar lá, apresentar uma denúncia contra os ministros no Senado e o Senado pegar aquela denúncia e tocar o processo. Aí agora o Gilmar está dizendo que não, que o cidadão, você, não pode fazer isso, que só quem pode fazer isso é o Procurador-Geral da República. Agora o Gilmar está dizendo que esse dispositivo da lei de 1950 não foi recepcionado pela Constituição de 88. Só que a Constituição prevê, no artigo 129, inciso 1, que o Ministério Público tem a função privativa, sim, mas penal. O processo por crime de responsabilidade dos ministros do STF não tem natureza penal. A natureza é administrativa. Então, ele está falando bobagem. Ele está inventando um argumento. O MP tem, sim, a competência penal privativa para as ações penais, mas não para as ações de crime de responsabilidade, que não são ações penais. São ações administrativas. E uma outra coisa que o Gilmar resolveu mudar, assim, da cabeça dele, é o quórum para a abertura do processo. A lei prevê a maioria simples de 41 votos. Só que o Gilmar achou que isso não era adequado, que isso não era legal. E ele resolveu, então, aumentar da cabeça dele para 2/3, ou seja, 54 votos. E por quê? Porque ele quis. Porque ele achou melhor assim, achou mais adequado, achou mais bacana. Uma terceira coisa que o Gilmar resolveu mudar na lei do impeachment é o fato de que, com a abertura do processo de impeachment, o ministro ele era afastado das suas funções no tribunal. Só que o Gilmar ele não gostou desse trecho. Ele disse que, como o ministro não tem substituto, não seria de bom alvitre ele ser afastado, então por isso ele teria que ficar. O engraçado é que a lei do impeachment ela está na praça rodando desde 1950, ou seja, há 75 anos. E o Gilmar já está aí há 23 anos no STF e nunca ninguém tinha se incomodado com esses dispositivos. A partir do momento em que o Gilmar decreta contra a Constituição que só o PGR pode iniciar o processo de impeachment contra ministro do STF, ele está deixando claro que ele confia mesmo nesse agente político, no PGR. E com isso,
ele está indicando para a gente também que ele já sabe qual vai ser o lado que vai indicar o próximo PGR. Ou, em outras palavras, que lado vai ocupar a próxima cadeira presidencial. Então, senhores senadores brasileiros, eu espero que os senhores tenham a compreensão de que a última saída pacífica para o fim da ditadura, que é o impeachment pelo Senado, ela está sendo fechada hoje. Essa última porta está sendo fechada hoje. Os senhores não têm o direito de compactuar com isso pela omissão. Então, ajam, e ajam rápido. Agitação em Brasília. Rodrigo Marcial, vereador de Curitiba, professor, advogado e empresário, está abordando parlamentar por parlamentar no Congresso Nacional. Ele afirma que está conversando, explicando e cobrando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E o seu argumento é que Moraes ultrapassou todos os limites e que o impeachment é a única via para restaurar a ordem na casa. Estou aqui no Congresso Nacional com o dossiê Moraes, colhendo a assinatura dos parlamentares para fazer história, para trazer o maior pedido de impeachment que o mundo já viu. Enquanto os deputados trabalham aqui atrás de mim, eu converso com alguns deles para assinarem também o dossiê Moraes. Aqui em Brasília para fazer a diferença. Cansei da indignação, cansei dos vídeos, cansei de estar só na internet e trouxe esse documento parrudo para convencer cada parlamentar desse país que Alexandre de Moraes não dá mais, que o ministro tem que sair por meio do impeachment. Faremos pressão, traremos mais gente junto e faremos a diferença, colocaremos a ordem na casa. Muita gente achou que o tal dossiê Moraes seria apenas barulho de internet, mas agora o dossiê está materializado, com 800 páginas e circulando nos corredores do poder. Veja agora o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que viralizou ontem à noite. Antes de dormir, dá uma olhadinha no que o STF fez por você nessa semana. O Gilmar reescreveu a Constituição para tornar impossível afastar ministro do STF. O Toffoli colocou o maior escândalo de fraude financeira sobre sigilo máximo. Moraes defendeu a remuneração dos juízes mais caros do mundo e chamou quem reclama de inimigo. O STF entrou até no futebol, decidiu que forçar cartão amarelo para ajudar apostador não é crime. E ainda estamos na quarta-feira. Vamos à nossa última notícia. A situação dos Correios piora a cada dia. A jornalista Cristina Gremel comentou que a maioria dos funcionários dos Correios fez campanha para Lula, a despeito de a empresa ter dado lucro na gestão de Bolsonaro. Agora que a empresa amarga prejuízo de mais de 6 bilhões de reais e pede empréstimo para o programa de demissões, os mesmos funcionários decidem fazer greve. Para ela, isso não vai adiantar nada. A decisão errada foi tomada em 2022. Agora, não adianta mobilizar. O preço de fazer o L é sempre alto e sempre chega, disse a jornalista. Para o deputado federal Bibo Nunes, a situação dos Correios é tão grave que, para conceder empréstimos à estatal, os bancos estão cobrando taxas de juros altíssimas. E disse que isso não é por acaso. Os déficits acumulados ao longo dos últimos anos do desgoverno Lula explodiram. Só em 2025 já são 6 bilhões em dívidas apenas para manter a estatal funcionando. Uma empresa que voltou a dar prejuízo exatamente depois que o PT voltou ao poder. Essa é a verdade nua e crua. Infelizmente, a empresa paga agora o preço da má gestão, da politicagem e da gastança sem limites.